Boa tarde a todos. Nós vamos começar o webinar do InfoVarejo. Gostaria de saber se todos estão escutando o microfone. Por favor, só deem um ok no áudio para a gente poder começar o nosso webinar a respeito da NFCE em Minas Gerais. Ok. Já temos alguns OKs aqui. O áudio está baixo. Pessoal, dê uma olhada no volume, por favor, do computador, porque algumas pessoas estão falando que o áudio está ok, outras que está baixo. Então, pode ser que seja por uma questão aí de configuração do seu computador. Melhorou? Até fiz uma mudança. Volume alto, melhorou, perfeito. Então, a gente fez uma configuração aqui, ok. Legal. Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos presentes. Esse webinar, meu nome é Gabriel, sou editor do InfoVarejo, sou diretor da Avanço Informática. Está comigo aqui. Boa tarde, pessoal. E nós vamos fazer esse webinar em parceria com a Avanço, né? Cujo tema nós vamos falar vamos falar muito sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica. O objetivo dessa apresentação é uma apresentação para a gente apresentar o conceito e, principalmente, as diferenças entre o SEF, o que muda na prática para os varejistas. Não é uma apresentação técnica, é uma apresentação principalmente da regra de negócio. Antes de começar, vamos falar um pouco sobre a Avanço. Bom, a Avanço, pessoal, é uma empresa que nasceu há 26 anos e a gente sempre trabalhou no varejo. E a gente se dedica a toda a parte de automação, toda a parte de frente de loja, toda a parte que a gente chama de back-office ou de retaguarda. A nossa empresa, nós temos uma equipe aqui forte, a gente ganhou o prêmio de uma das melhores empresas para se trabalhar. Nós somos uma empresa que trabalhamos aqui com o NPS, BR, na parte do desenvolvimento, e somos também reconhecidos pelo mercado pelos 7 anos consecutivos. A gente ganhou o troféu Gente Nossa, da Associação Mineira de Supermercados. Então, a gente está inserido muito nesse dia a dia do varejo. Bom demais. Bom, qual que é a nossa pauta? O que a gente pretende conversar aí nos próximos 30, 40 minutos? Vamos falar rapidamente da NFCE no Brasil, em seguida, em Minas Gerais, como que a legislação começou, desde quando e alguns detalhes, e depois vamos entrar um pouco mais a fundo no conceito da NFCE, nas diferenças entre o SEF e apresentar 2 conceitos que são fundamentais para entender a legislação da NFCE. São as rejeições e a contingência. Em seguida, os requisitos para se conseguir emitir uma NFCE e uma conclusão geral da visão de negócio sobre o que significa NFCE em Minas Gerais. Vamos lá? Bom, falando um pouco da NFCE no Brasil, a NFCE ela teve início, ela nasceu em 2011, né, numa reunião do CONFAS, realizada em Manaus. E quais foram as premissas da NFCE para ser adotada? Primeiro, a convergência com os padrões tecnológicos da nota fiscal eletrônica, a tradicional, o modelo 55, que foi criado em 2005, e em 2011 já havia aí, vamos dizer, depois de alguns anos, e viram o resultado e a experiência positiva da NFE. Portanto, a gente vai ver que todo o conceito da NFCE é muito similar ou praticamente igual ao da NFE. Inclusive, várias regras aí de autorização, enfim. Bom, segunda premissa, não obrigatoriedade de hardware e software homologado pelo fisco. Terceira premissa, redução do custo Brasil. A gente vai falar mais à frente ali no SF, a gente vai entrar um pouquinho sobre esses pontos.
E a quarta premissa, a participação da iniciativa privada no projeto. Isso é o que está escrito lá no portal da Cefaz, que é importante a gente ter essa visão. De lá para cá, nesses últimos 8 anos, qual que é a realidade hoje? 25 estados brasileiros emitem nota fiscal eletrônica de consumidor. A gente tem apenas 2 exceções, que é o estado do Ceará e Santa Catarina. Até mesmo São Paulo, com o SAT, emite nota fiscal eletrônica de consumidor no modo de contingência, né? Então, é importante notar que é uma legislação que tomou corpo e ela é, vamos dizer, dominante, né? É um caminho sem volta. Então, nessa linha, Minas Gerais foi uma das últimas unidades federativas do Brasil a adotar. Ela teve início, vamos dizer, uma primeira formalização oficial foi em 9 de novembro de 2017, no evento da AFRAC, que foi aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, onde o secretário da Fazenda ele anunciou que realmente a NFCE seria adotada pelo Estado. Nesses últimos 1 ano, o que a gente teve? Nós tivemos, em 14 de dezembro, um decreto, aí realmente estipulando vamos dizer, as orientações gerais sobre a NFCE. E, em seguida, no dia 5 do mês passado, de fevereiro, a resolução já com os detalhes e com as datas. Aqui, pessoal, teve uma desconfiguração aqui no nosso arquivo, mas, basicamente, a partir de março de 2019, ou seja, esse mês, os novos inscritos, CNPJs inscritos, passaram a ser obrigados a emitir NFCE. Ou seja, se eu abrir uma empresa dia 2 de março, no caso, eu já não teria autorização de um SF, eu tenho que adotar a NFCE. Em abril, o CNAE a obrigatoriedade começa para o CNAE de postos de combustíveis e para empresas cuja receita de 2018 foi superior a 100 milhões de reais. Em julho, entra as empresas cuja receita de 2018 foi entre 15 e 100 milhões. Em outubro, de 4,5 a 15. E em fevereiro de 2020, entram todos os varejistas, aqueles cujas receitas aí foram menor de 4,5 milhões em 2018. Então, esse é o calendário básico de obrigatoriedade. E o que é importante notar? A gente, nessa parte de baixo aqui, após a data da obrigatoriedade, novos ECFs não serão autorizados. No entanto, ainda é permitida a utilização dos ECFs existentes por 9 meses. Okay? Isso significa que ECF e NFCE vai poder coexistir. Por quê? Vamos supor que sua empresa esteja com obrigatoriedade para fevereiro de 2020. Até janeiro de 2020, você pode autorizar novos ECFs. Podem ser lacrados novos ECFs para a sua empresa. No entanto, então, se sua loja tem 4 checkouts, você vai continuar. Se, após a obrigatoriedade, lá em fevereiro ou março, um ECF, a memória fiscal, findou-se, ou por algum motivo você quer abrir um novo caixa, você vai usar o NFCE. Então, o NFCE e o ECF ele pode coexistir. Aí vai depender do seu software, do seu software de PDV, do seu software RP, se ele está preparado para isso. Ok? Via de regra, uma solução de mercado, elas estão preparadas. Ok? Por fim, é possível se credenciar para a emissão de NFCE antes da obrigatoriedade. Vamos lá. Se minha empresa ela tem obrigatoriedade, como esse exemplo, em fevereiro de 2020, mas a minha impressora fiscal, a memória fiscal terminou, eu tive algum problema, e eu quero emitir a partir desse mês, já é possível. Mas é importante notar o quê? Que a partir do momento que você se credenciou para a emissão de NFCE, você não vai obter novas autorizações de uso do SF. Então, é um caminho sem volta. Então, sua empresa, você está numa situação dessa, realmente você tem que fazer uma análise e ver se realmente vale a pena, né, Alcides? Porque a gente vai ver que tem algumas questões de processo que podem, vamos dizer, vão impactar e tem que ver se a sua empresa está preparada.
A gente vai fazer logo aqui em seguida um breve histórico para fazer um paralelo entre o que é usar no SF e o que é usar a nota fiscal de consumidor. Vai ficar claro que a grande questão é a questão operacional, né? Mais à frente a gente vai estender sobre esse assunto. Bom, voltando à nossa pauta, vamos entrar agora realmente no conceito da NFCE, iniciando aqui, antes de falar sobre a NFCE, é importante falar como era. E como era o PAF-SF, né? O Alcides é especialista no assunto, acho que ele pode falar um pouquinho melhor para nós. Bom, só para relembrar, lá atrás a gente tinha o SF o mais simplificado possível, que guardava os totalizadores de impostos, né, tributado, substituição tributária, isento, etc., as várias alíquotas, e era o que tinha. Posteriormente, veio o SF, que até hoje é utilizado, que tem a memória fiscal completa, de fita detalhe, e, finalmente, o modelo que acabou, que era a intenção do fisco, que era comunicar diretamente com o impressor, ou seja, você tem um processo PCF, ele é basicamente offline, tanto é que a legislação te exigia que que a máquina, né, que o PDV funcionasse mesmo sem rede, ou seja, o varejista nunca ficaria sem vender, não é? Mas o fisco criou esse equipamento que teve uma vida, vamos dizer, curta, e que tinha uma porta Ethernet justamente para poder comunicar na internet, e o fisco poderia entrar nessa máquina. Quer dizer, antes disso vingar, antes de qualquer fisco começar a entrar dentro dos SFs, vamos dizer, de forma online, isso foi por água e veio a nota fiscal de consumidor que resolve isso de uma forma mais, vamos dizer, eficiente. Não é? Vamos para frente. Bom, isso aí é apenas para vocês verem a quantidade de legislação que vinha se sobrepondo quando virou essa questão de uma legislação muito pesada e, vamos dizer, amarrada em cima do software e do hardware. Porque muita gente esquece que o hardware também tinha que passar por homologação antes dele poder vir para o mercado. Então, essa tela aí mostra o tanto de modificação de legislação que fez da nossa vida, vamos dizer, um périplo sempre muito difícil. Opa. Bom, deu uma travadinha aqui. Vamos lá. Aí é só para mostrar que dentro da legislação tinha o tal do órgão técnico que, vamos dizer, verificava cada versão do software que se colocava, né, cada empresa, cada software house que se colocava uma nova versão, ele tinha que passar por um órgão técnico, tinha um prazo de validade, e isso fazia um grande engessamento, porque a gente tinha lá a questão da legislação que vinha lá do CONFAS através da COTEP, tinha a própria Secretaria da Fazenda, que você tinha que registrar cada versão do software, tinha um órgão técnico, tinha que olhar se o software estava de acordo com a legislação, né? Além da questão do hardware e envolvimento com todos esses players aí, que inclusive o varejista na ponta sofrendo também junto com todo mundo. Bom, e aí basicamente é só para a gente ter a noção e a consciência de que o processo do ECF, independente se o lojista, se o varejista tenha um sistema totalmente online, não importa. O processo do ECF, ele é basicamente um processo offline, embora ele pudesse ser online com aplicação, vamos dizer, da retaguarda, do back-office. Não é? Por quê? Porque a legislação era clara. Se você não tiver rede, não tiver nada, o ECF, o PDV tem que funcionar sozinho. Essa era a regra. Então, assim, por um lado, existiam muitas amarras, há um engessamento, ainda há um engessamento que se pode ou não se pode fazer no ponto de venda quando você está lá com o PAF-SF, não é? Mas o fato é que a vida do varejista ia relativamente tranquila naquele ponto de venda. E é esse que é o contraponto da nota fiscal eletrônica, que a gente vai falar de um processo totalmente online e que vai trazer um dia a dia um pouco mais complicado com referência a esta visão. Não é? Esses dados, então, que eram processados de forma offline, eles eram guardados
e você, dentro do prazo regulamentar mensal, julgava esses dados todos para o FIS através do SPED. Não é? Então, existia tempo para fazer um SPED, para se preparar e tal. E isso que a gente vai ver que muda tudo com a nota fiscal do consumidor. Bom, entrando finalmente na nota fiscal de consumidor eletrônica, vamos repassar o processo. Então, esse é um fluxo básico. Né? No primeiro passo, o software PDV, né? A gente tem um consumidor aqui com as mercadorias, o software PDV registra as mercadorias. Em seguida, né, o software gera um arquivo eletrônico, é um XML, a gente vai explicar à frente o que é, contendo as informações da venda, ou seja, os produtos, né, e os valores. Esse arquivo eletrônico está assinado, né, por um certificado digital? Né? Isso, está sempre, mesmo que você opere offline, a gente vai falar isso à frente, esse arquivo ele é assinado por um certificado digital, ok? Em seguida, esse arquivo, que já podemos chamar da NFCE, ela é transmitida para a Cefaz. Quando a gente fala transmitida, ela é enviada, né, para o servidor da Cefaz, que, por sua vez, né, recebe esse arquivo, efetua uma série de validações e devolve a NFCE para o estabelecimento, autorizando ou rejeitando. E nesse ponto, aqui a gente vai tratar, num primeiro momento, um processo ideal. Depois a gente vai entrar nas exceções. Então, vamos supor que ele, né, foi autorizado, a nota autorizada, ela retorna para o PDV. E, nesse momento, com a nota autorizada, você pode imprimir a DANF NFCE, que é o cupom, né, na verdade, o novo cupom, ou enviar para o cliente. Hoje, na legislação, o estabelecimento ele não é obrigado a imprimir, ele tem que enviar para o cliente. No entanto, a gente sabe que é uma questão até de cultura e de prática, principalmente para supermercados, o cupom vai continuar sendo emitido. Então, o PDV recebe o retorno, né, a NFCE autorizada, e emite. Um ponto importante, diferente do SF, a emissão é feita após, né, a conclusão desse processo. Se vocês notarem, a SF, assim que você vai passando cada produto, ele vai registrando, né? Eu queria até... Quem já utiliza SF há muito tempo vai lembrar de uma palavra de uso comum chamada concomitância. A concomitância era o ato de, na hora que se registrava o produto, ele era impresso no cupom, não é? Com a nota fiscal, o Gabriel estava dizendo, é justamente isso. Não acontece mais. Você passa todos os produtos sem nenhuma emissão e, posteriormente, após receber a resposta da Secretaria da Fazenda de que está tudo ok, aí essa impressão acontece. Não é? Eu acho que valeria a pena responder uma das perguntas aí. Já foi respondido. Tá. Alguém já respondeu, né? Hudson, qual o prazo para a implementação? Foi o slide, a gente vai enviar depois o webinar e a apresentação, a gente pode enviar, mas são as datas de obrigatoriedade, tá? Respondendo a dúvida aqui do Hudson, então o slide lá para trás vai depender do seu faturamento e do KNAC. Bom, continuando a apresentação, o cupom, no caso da NFCE, ele é bem similar a um cupom, né? Tem os dados do estabelecimento, produto, forma de pagamento, mas aí tem dois detalhes que vale a pena a gente pontuar. A gente vai ter uma chave de acesso com a qual o consumidor ele consegue consultar no site da secretaria, justamente, e ter a nota de, né, a NFCE. Isso é justamente para certificar que o documento é autêntico. Outro ponto também que é obrigatório na DANF NFCE é um QR Code para facilitar essa consulta, ok? Se for emitido em contingência, bem similar, tem a chave de acesso também para a consulta. No entanto, tem que estar bem discriminada que foi emitido em contingência, como também a mensagem aqui fiscal e também da razão da contingência, tá? Isso é importante. Pessoal, vocês vão ouvir muito essa palavra contingência, porque isso não existia com a SF. Acabamos de dizer que quando na época do PAF-SF, ou quem usa
praticamente o mercado todo de Minas Gerais ainda usa o Pacto SF, mas não existe contingência porque você passa o produto e o cupom vai embora. Né? Então, a contingência é o ato de você não conseguir comunicar com a secretaria, mas você emite um documento. E, posteriormente, haverá processos que terão que ser cumpridos. E aí nós vamos falar disso mais à frente. O Samuel ele enviou uma dúvida aqui, muito pertinente, da obrigatoriedade da identificação do consumidor. Depende de cada unidade federativa, né, de cada estado. No caso de Minas Gerais, a obrigatoriedade ela é a partir para cupons, né, para vendas acima de R$ 3.000. Então, acima de R$ 3.000 é obrigatória a identificação do CPF. Isso a gente vai falar agora em seguida, pode ser um dos motivos da rejeição. Então, se você enviar um INFCE acima de R$ 3.000 sem identificação do CPF, provavelmente ela vai ser rejeitada pela Cefaz. E é outro conceito, que é o conceito de rejeição. Isso, a gente vai falar bastante aqui. Só 2 termos que a gente quer passar que são muito importantes. O XML é um conceito técnico. O XML basicamente é um tipo de arquivo, é um arquivo texto, cujo principal objetivo é a facilidade de compartilhamento de informações através da internet. Então, uma NFCE, ela nada mais é do que um arquivo texto muito pequeno, justamente por isso que, vamos dizer, a banda da sua internet não precisa ser muito grande, é mais importante até que ela seja estável, né? E nesse arquivo texto você tem as tags com todos os campos da NFCE. Então, a NFCE, ela é um XML, esse arquivo vão várias informações, inclusive a assinatura do certificado digital, a criptografia vai nele também. Bom, outro termo muito importante para entender o conceito da NFCE são os web services. Web services é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Elas permitem softwares distintos a receber e enviar dados. Então, web service, na prática, nada mais é do que uma URL, estão aqui os endereços, as URLs, o web service da Cefaz, que ela está preparada ali para receber vamos dizer, informações ou dados de outros sistemas, que no caso elas recebem os XMLs, esses arquivos textos. Assinados digitalmente. Sempre, nunca pode esquecer disso. Tá, gente? Certificado digital tem que existir em cada caixa para assinar esse XML. Isso. Vamos seguindo aqui. Tá? Bom, fazendo um comparativo entre o SF e o NFCE, a aquisição de impressora fiscal homologada, sim, é o próprio SE. NFCE não, é uma impressora, como eu comentei, a impressão não é obrigatória, ela só será obrigatória no caso de contingência, que é a exceção. O que é obrigatório é o envio, vamos dizer, o envio do documento para o cliente. Pode ser de impressão, ou se caso não houver impressão, via arquivo eletrônico, ou seja, o famoso e-mail. Mas tem um detalhe, tá, pessoal? Ela não é obrigatória, mas o cliente querendo, ela passa a ser obrigatória. Não é? Então, assim, o cliente sempre tem a preferência, eu quero uma nota. Aí não tem essa de não ser obrigatória. Tem que emitir para ele. Bom, como não temos o SF, lacração de equipamento, autorização de uso de equipamento, no caso que havia com o SF, passa de existir com o NFCE, né, a utilização de obrigações decorrentes do Pacto SF, principalmente a parte ali, a homologação do arquivo do aplicativo, do software, isso tudo deixa de se existir. No caso do credenciamento de aplicativo na Cefaz, que é a homologação do PAF, que a gente tinha que ir no órgão técnico, passar por uma série de requisitos ali, deixa de existir. Mas na NFCE, por alguns estados, no caso de Minas Gerais, é preciso apenas registrar o software. Sim, okay? Você registra que a empresa, o fisco quer saber qual a empresa de software que está trabalhando com aquele contribuinte. Só isso. Então, é um processo muito simples, que ele só vai identificar quem é a empresa, mais nada. Então, não tem nenhuma burocracia para isso. Fica tranquilo. Bom, então, outro ponto, redução Z, que era uma redução Z, leitura X,
a impressão da memória fiscal, isso tudo estava relacionado ao equipamento SF, isso deixa de existir. Bom, o que no NFCF é diferente e aí é um requisito a mais que não tinha na SF? Você, toda a NFCF, todo o XML, ele tem que ser assinado digitalmente por um certificado digital, mesmo na emissão offline, ou seja, você tem que ter um certificado digital no PDV. Nós temos dois tipos de certificado digital, o A1, que é via software, e o A3, que é via mídia física. Então, existe uma certa complexidade aí. A maioria dos softwares, as boas práticas, é interessante que seja o A1, porque aí você consegue utilizar apenas um A1 para todos os caixas, e eles conseguiriam fazer a emissão da NFC em contingência mesmo fora da rede. Então, você consegue emitir uma nota fiscal só com o seu PDV. Bom, armazenamento de dados XML assinado na NFCE, esse é um ponto importante também que a gente tem que ter uma atenção especial, que se antes você tinha CF ali, a memória fiscal, e se acontecesse alguma coisa, você ainda conseguiria puxar essas informações ali de vendas, na NFCE isso não existe. Então, você tem que ter um processo, né, e ferramentas muito sólidas para fazer essa guarda desses arquivos, ter backup dessas informações, porque agora é tudo digital. Ok? Bom, vamos passar. Alguém fez uma pergunta? Aqui eu estou tentando dar uma travada. Bom, quais são as vantagens, pessoal, para os varejistas? Isso também muito pontuado pela secretaria, né? Primeiro ponto, ela dispensa a compra do SF, ok? E elimina todos os custos relacionados ao equipamento, como lacração e intervenções. Então, isso é uma economia considerável quando a gente pensa em número de caixas. Segundo ponto, ela utiliza impressoras normais, manutenção mais barata, está relacionado ao primeiro. E reduz custos com papel específicos, que no caso de supermercados, acredito que não se aplica muito, que continuaremos emitindo o famoso cupom. Mas para um varejo de roupa, um varejo que tem um volume menor, é normal, você pode sugerir para o cliente, pô, você quer o cupom fiscal ou posso te enviar por e-mail? Então, isso a gente vai ter uma economia de papel. Mobilidade. A partir do momento que você, no caso do SF, ele era muito engessado, né, tinha uma série de questões aí, banco de dados local, enfim. Com a NFCE, você consegue emitir, dependendo da aplicação, né, do software, é possível você emitir NFCE a partir de um smartphone ou de um tablet, ter um software em nuvem, né? Então, assim, você tem uma aplicação que emite o NFC, então, a partir do momento que você acessa essa aplicação por qualquer que seja o dispositivo, você consegue emitir um NFC. Isso dá uma mobilidade grande, e a gente entra aqui no terceiro ponto, que é a mobilidade, a flexibilidade de se abrir novos caixas em picos de venda. Então, era uma situação que acontecia muito no supermercado. Chega no final do ano, você tinha alguns SFs reservas, tinha que ter aquele investimento. Nesse caso, basicamente, é botar, né, vamos dizer, abrir um caixa novo e passar a vender. Então, a gente tem uma flexibilidade maior. E também no cancelamento de cupom, no caso da SF era bem engessado, não era possível apenas cancelar o cupom anterior, senão o último emitido. No caso da NFC, você tem 24 horas para realizar cancelamentos, então facilita aí em alguns pontos. Para o fisco, qual é a vantagem? A transmissão online das informações da Cefaz. Segundo ponto, validação dessas informações, e a gente já tem algumas validações que a gente vai comentar, que a gente vai entrar na rejeição. O fisco ele consegue ter um controle, uma visão melhor. Bom, e para o consumidor, o que a gente poderia pontuar é acesso aos dados de compra, via QR Code, em qualquer momento, eu não preciso guardar o cupom fiscal, e novas tecnologias, né? Atendimento cliente, é muito comum ver fora do país um atendimento assistido, principalmente em loja de roupa, já realiza a compra ali, às vezes com o vendedor e vai embora. Agora é possível se fazer isso. Então, o atendimento a cliente pode melhorar. A gente enxerga que o 4SF, ele engessava. A palavra boa de falar e fácil atendimento
Ele criava um engessamento. Se eu quisesse criar algo novo para o meu cliente, se eu quisesse criar uma nova forma de venda, eu teria que ver se aquilo caberia dentro da legislação. Então, quando a gente está com a nota fiscal do consumidor eletrônica, isso deixa de existir. Então, por exemplo, eu posso ter um papa-fila no supermercado, sem problema nenhum. E isso era muito questionado se eu poderia ter com essa época. Então, você pode criar novas formas que não haverá nenhum engessamento no nota fiscal eletrônica. Isso realmente é uma grande vantagem para o contribuinte e, de tabela, para o consumidor, que efetivamente estará sendo beneficiado com atendimento mais ágil, etc. Né? Sob esse aspecto, lembremos disso, que a internet estará presente e pode ser um gargalo. Bom, continuando aqui, agora nós vamos entrar nos conceitos, dois conceitos fundamentais. Primeiro, das rejeições. O que é rejeições? O que é a rejeição? Rejeições são erros no processamento de transmissão da NFCE que podem ser ocasionados pelo não cumprimento das regras de validação estabelecidas pelo Cefaz. Resumindo, você envia uma nota fiscal, ela é rejeitada. Por quê? No caso de Minas Gerais, é uma definição que está lá no decreto do mês passado, a gente tem 6 razões de rejeições. Falha na recepção ou no processamento do arquivo, falha no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo, não credenciamento do remetente para a emissão, duplicidade de número da NFCE, falha na leitura do número da NFCE e outras falhas no preenchimento ou no layout do arquivo, que é uma questão mais técnica. E aí tem um artigo logo embaixo que fala, olha, no caso das rejeições, no caso da rejeição, ela não é arquivada na Cefaz, ok? Sendo permitido que o contribuinte faça uma nova transmissão do arquivo do arquivo XML nas hipóteses que a gente já até deixou de negrito. Ou seja, se a hipótese foi na falha na leitura do número da NFCE, na falha na recepção ou processamento do arquivo, ou no caso do reconhecimento da autoria ou na integridade, é possível de você corrigir esse arquivo e reenviar. Nos outros casos, por exemplo, não credenciamento, aquela nota foi rejeitada e você não pode reaproveitá-la. E aí a gente vai comentar alguns exemplos aqui para a gente visualizar. Bom, esse caso aqui é uma rejeição do MCM inexistente. O que significa isso aqui? Lá no arquivo XML, vocês estão vendo, né, o nosso arquivo texto, a gente tem uma tag MCM, e esse MCM informado, como um exemplo, ele inexiste. O que acontece? Foi enviado a NFCE, o cliente está lá no caixa, lembrando disso, por isso que a rejeição é tão crítica. Foi enviada essa NFCE com, vamos dizer, nesse caso, um erro do cadastro de produto, e ela rejeita, ela volta rejeitada. E a Cefaz não vai aceitar essa NFCE. Você tem que consertar, corrigir e reenviar. Outros exemplos. NFCE com data, hora de emissão atrasada. Então, passou as 24 horas, você não vai conseguir, ela vai ser rejeitada. Duplicidade de NFCE, às vezes pode até ser por questão do fisco, comunicação até sistema está com o mesmo número. Ela vai ser rejeitada, nesse caso, não pode nem reaproveitar a nota, tem que fazer uma outra, né? Porque não pode ter 2 notas com o mesmo número. Tem uma pergunta aqui da Larissa. Erro tributário no cadastro do item pode causar rejeição? Com certeza. Mais um caso aqui, rejeição 382. COP não permitido para o CST informado. E aí, pessoal, o que é interessante? Existem já algumas validações da Cefaz. E com o tempo, vamos dar um exemplo. No caso do NCM, ela verifica, ela valida se o NCM é existente ou não. Mas com o tempo, podem haver novos tipos de validações para justamente a Cefaz e, vamos dizer, amarrando as questões tributárias, fiscais aí dos contribuintes, ok? Vocês viram, pessoal, eu quero chamar a atenção que todo varejista sofre com isso. Porque qualquer problema que der de erro de cadastro com a nota fiscal eletrônica vai parar, não vai emitir a nota. Então vai ter que ter uma decisão ali para ver o que fazer. Com a série isso nunca aconteceu. Então essa é uma diferença que tem que estar em mente de todo mundo.
Bom, então só para a gente saber o tamanho do problema. A gente pegou um exemplo aqui, um caso interno da Avança. A Avança, a gente emite notas para eletrônicos do consumidor em 7 estados. Então a gente tem um CNPJ aqui que emitiu quase 72 notas em um mês. 72 mil. 72 mil. Somente, vamos chamar assim, né, somente 0,4% das NFCs foram rejeitadas. Mas isso significa que 335 NFCs foram rejeitadas naquele mês. E aí, o que são 335 notas rejeitadas? A gente tem que olhar para o impacto operacional disso. E aí a gente está falando principalmente de duas coisas. A primeira é o atendimento ao cliente. Imagina que você está com o cliente no checkout, na fila da sua loja, e a nota é rejeitada. No momento que a nota foi rejeitada, e se for para um caso aí, como a Larissa perguntou, uma questão do cadastro de produto, você no PDV, o seu caixa, ele não vai conseguir alterar esse cadastro desse produto. Tem algumas rejeições, no caso, alguns estados que ele aponta qual que foi o problema e o item, mas tem, por exemplo, estados que nem o item ele aponta, ele fala, ó, tivemos uma rejeição aqui por causa de NCM inexistente, nem te fala qual foi o item. E no caso de Minas, acredito que fale qual foi o item, você tem que cancelar aquele item no PDV para você conseguir emitir a nota e liberar o cliente. Mas aí vem um problema. O que você vai fazer com aquele produto que você não vai conseguir vender aquele produto? Então, o impacto operacional ele é muito grave. E como tem um impacto operacional para o atendimento ao cliente, para a gente evitar esse impacto no atendimento ao cliente, a gente vai precisar de ter um trabalho muito grande no escritório, no back-office, ok? Para fazer as validações, fazer uma conferência disso tudo. E mesmo as rejeições, no caso desse que a gente comentou sobre a nota rejeitada, depois vai ter esse retrabalho lá no escritório. Quais são outros efeitos aí que vale a pena a gente comentar? Existem vamos dizer, alguns estados que já estão adotando algumas até penalidades para empresas, né, emissores, varejistas que estão com muitas notas rejeitadas. Por quê? Você está ali consumindo o web service, né, consumindo o data center, a infraestrutura do Estado, com erro. Então, já existem aí algumas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que eles já têm uma previsão de penalização por rejeições reincidentes. Então, isso é muito grave, é uma questão até legal. Outro ponto também é a importância de se verificar, de se acompanhar o sequenciamento das notas. Para tanto não ter a rejeição, mas também para você não ter, vamos dizer, pular a nota. E aí, isso provavelmente, se você está pulando o número da nota, isso é uma verificação simples da parte do fisco. Ok? Continuando, então, assim, pessoal, a parte de rejeição, a intenção nossa da apresentação é realmente passar de uma maneira mais geral a NFCE. A gente vai fazer, no mês que vem, na primeira quinzena, um webinar um pouco mais técnico, né, para o pessoal do fiscal, da TI, que a gente vai aprofundar muito esse tema das rejeições e como tratá-las. Aqui é mais para a gente entender o impacto disso no dia a dia dos nossos negócios, ok? E a importância de se preparar. Bom, segundo grande conceito aí da NFCE, que a gente tem que estar atento é a contingência. O que é a contingência? Basicamente, quando não for possível transmitir uma NFCE ou obter resposta à solicitação de autorização de uso, em decorrência de problemas técnicos, o contribuinte poderá operar em contingência. Resumindo, se a sua loja, né, teve um problema de internet, de conexão, não consegue acessar a Cefaz, o data center da Cefaz, o web service, aí você pode emitir em contingência. Ou quando o próprio servidor da Cefaz, como acontece na NFE, fica fora do ar, também você pode emitir em contingência. Um ponto importante que é muito claro, que não se pode forçar a contingência. Então, por algum motivo, vou forçar. Isso é muito perigoso, a gente vai falar sobre isso também. Quando for emitida uma nota em contingência,
é obrigatório, neste caso, a impressão da DANF-NFCE, ou seja, do cupom. Por quê? Duas razões. Seu cliente tem que sair com um comprovante. A segunda, se acontecer algum problema no seu computador, no seu equipamento, vamos supor, emitiu em contingência, a nota só está dentro do equipamento, se isso ocorrer, você precisa ter a impressão, você precisa ter aquele documento impresso para conseguir fazer essa emissão posterior, com base nessa contingência, ok? Bom, então aí alguns dados para a gente ficar atento em relação a prazo. A autorização da NFCE é similar à NFA até 24 horas da emissão. A partir disso, a gente vai para a autorização extemporânea, que quem já fez uma nota extemporânea sabe da complexidade de burocracia que é isso. E o envio da contingência. A contingência, ela deverá ser enviada até o primeiro dia útil subsequente à emissão. Ou seja, se a gente hoje emitiu uma nota fiscal em contingência, o primeiro dia útil subsequente, você pode emitir até o final do dia. Se não emitir, você vai ter que emitir a nota, ela vai ser considerada também como extemporânea. E aí vai ter todo esse trabalho. Outras datas é inutilização até o 10º dia útil do mês subsequente. E o cancelamento também é 24 horas, é similar da NFE, 24 horas a partir da emissão. Após esse prazo, extemporâneo. E aí tem um caso, assim, só para a gente ver o tamanho do problema, caso da nota fiscal, tem um decreto já previsto sobre isso, que se a emissão for após 168 horas, você vai ter que pagar, o estabelecimento vai ter que pagar uma multa de 20% no valor da operação. Então é muito grave, e provavelmente essas regras da NFE vão sendo aplicadas também à NFCE, ok? Bom, finalizando a questão da contingência, qual que é o tamanho do problema de novo? A contingência ela pode trazer um impacto ao atendimento ao cliente, porque se você ficar sem conexão ali, isso vai demorar um pouco mais para fazer a emissão, para entrar em contingência, porque você não vai entrar em contingência, não conseguimos ter uma resposta em 5 segundos. Você tem que estabelecer ali um tempo hábil para assim entrar em contingência. Depois, uma questão muito crítica, o acompanhamento e gestão dessas contingências, porque a gente viu, se entrou em contingência, até o dia útil subsequente, ela tem que ser resolvida, senão vai ser extemporânea e é muito complexo, vai dar um trabalho grande para o pessoal. E outro impacto operacional é a rejeição da contingência. Ou seja, se você está com um problema ali, você entrou em contingência e na hora de emitir teve uma rejeição, a gente já falou um pouco sobre rejeição, mas vai ter que ser feito a correção daquele problema para conseguir, assim, autorizar essa nota. Se você não conseguir autorizar essa nota em contingência, de uma certa maneira, o seu cliente que saiu da loja está com um documento não fiscal. Então, assim, na prática, está existindo aí vamos dizer, qual que é o termo, né? Está fazendo uma operação não fiscal. Então, isso é um problema grave. Bom, outros efeitos da contingência são bem similares à questão a questão também da rejeição. A gente tem a situação, se sua loja está emitindo muito em contingência, isso pode ser um sinal ali para a secretaria. Tem alguns estados que já estão tratando as contingências dessa maneira, porque não é normal, o estado entende que não é normal ficar emitindo nota em contingência. A contingência é por questões de problemas técnicos, ok? Então, é um ponto de atenção muito importante aí. Bom, vamos chegando ao final da nossa... Eu queria só dar um exemplo que, de certa forma, é um pouco de terrorismo, mas imagine o seguinte, você tem a sua equipe, seus operadores de caixa acostumados com SF, que não tem problema de parar. Aí, com a nota fiscal, você começa a ter problema com a internet, de não comunicar adequadamente com a Secretaria da Fazenda, ou começa a evidenciar no caixa os problemas de cadastro, principalmente
nas informações tributárias. Isso faz com que dê problema no caixa. Ou pode ser uma solução maluca de um operador que está ali mal treinado, que não sabe o que fazer. Ele vai e arranca fora a conexão da internet dele, o cabo de rede. Automaticamente, ou induzidamente, você vai ter que entrar em contingente para poder gerar. Imagina se isso vira uma ferramenta operacional da empresa, muitas vezes sem o gestor estar sabendo. É uma verdadeira tragédia. Então, o objetivo nosso aqui hoje é alertar que a mudança da legislação traz muita coisa boa, mas também traz a necessidade de conscientização dos empresários, de qualquer contribuinte que está ali, tem um ponto de venda, principalmente supermercados, ou bares, o que for, que tenha muito volume de gente passando no caixa, principalmente, que tem que mudar sua forma operacional. Tem que cuidar bem do cadastro e tem que cuidar bem de sua infraestrutura. Bom, e é sobre exatamente esse tema que a gente está chegando ao final aqui com os requisitos para emissão, né? Que, bom, entrando nos requisitos, o que você precisa para fazer a emissão da NFCE? A assinatura da NFCE pode ser o mesmo, a assinatura digital pode ser o mesmo certificado digital da NFL, o certificado digital da sua empresa. Ele tem que fazer a assinatura tanto online quanto offline, né, porque essa é a garantia legal da origem do documento. Tem que ter o cadastro no fisco, o CSC, que é o Código de Segurança Contribuinte, que é solicitado e eles liberam. E está em dia com a inscrição estadual, senão a sua empresa não vai conseguir emitir NFCE. Na infraestrutura, meio de comunicação para a Cefaz, e aí a importância da redundância. Só aproveitando a dúvida aqui que a gente ainda está, precisaria de um certificado para cada PDV? Depende do seu software, via de regra, não. No caso, se você utilizar o A1, você pode instalar um certificado A1 em cada PDV, né, no caso, o mesmo certificado, para você fazer a assinatura em cada PDV. Então, não precisa, ok? Software emissor, precisa de um software para emitir NFCE, de um equipamento também para você conseguir emitir. A segurança é importante destacar a questão de antivírus, porque o PDV, naquele conceito da SF, era offline, que você, teoricamente, não precisava nem ter conexão à internet. Nesse caso, agora, ele está em contato direto com a rede. Então, pode ser alvo aí de vírus, isso pode ocasionar um problema grande. Volume de dados armazenados e transmitidos, tem que pensar nessa infraestrutura, na sua solução ali de software para isso. Ok? Agora o armazenamento ele é todo digital, eletrônico, então precisa que esses processos estejam bem fechados. E o equipamento impressor, no caso é opcional, como a gente já comentou, mas que para o segmento supermercadista é praticamente obrigatório por uma questão até cultural. Bom, chegando à conclusão, pessoal, a gente está chegando aqui nas quase 4 horas, que é o nosso data limite. Vamos passar a conclusão. Estou mais preocupado até com o tempo, aí a Aline está até perguntando sobre a dúvida, a gente depois repassa sobre ela. Eu vi que teve muita dúvida sobre rejeição, contingência, é o que eu falei. Aqui a nossa intenção é passar mais geral e a gente vai fazer, primeira quinzena de abril, um webinar só sobre contingência e sobre rejeição mais a fundo, ok? Bom, chegando à conclusão, pessoal, o que é a grande mensagem aqui? A gente falou sobre o conceito do NFCE, sobre as mudanças em relação ao SF, e o que é o principal? A mudança de conceito. Antes a gente pensava offline, que o SF tinha que funcionar, podia tirar o cabo de rede, ele tinha que continuar funcionando, sua rede, vamos dizer, o funcionamento estava totalmente apartado da internet, de uma conexão com o Cefaz. Agora, na realidade NFCE, o conceito de venda é totalmente online, é como se o Estado participasse da venda. O Estado, naquele momento que você passou os produtos e pediu uma autorização, o Estado está participando da venda. Então, isso muda toda uma dinâmica de processos, infraestrutura, enfim. Bom, impactos operacionais, e em destaque a questão do atendimento ao cliente, principalmente da rejeição, que a gente comentou.
e a necessidade de preparação dos varejistas para a nova realidade. Por quê? Nós vamos ter novos processos no PDV. A seu fiscal de caixa, a seu caixa, ele vai precisar entender o que é uma contingência, o que é uma rejeição, como tratar, o que fazer nessas situações. Então, vamos dar um exemplo simples. Você pontuou muito essa questão da rejeição e da criticidade. Eu estou com um cliente que passou 150 itens ali no meu caixa. Deu rejeição por causa de um NCM de um produto. Qual que vai ser a orientação? Porque você não vai conseguir corrigir aquele NCM em tempo hábil, mantendo a satisfação do seu cliente. O que você vai fazer? Então, assim, só para a gente não ficar desesperado, o que seria uma solução? Excluir aquele item do carrinho, né? O software PDV exclui aquele item do carrinho, passa tudo, realiza a venda, e aquele produto, se for o caso, você bonifica para o seu cliente. Fala, desculpa, aconteceu um erro operacional, eu não vou conseguir te vender, mas eu vou te bonificar. E depois você faz a venda, enfim, resolve essa questão desse produto fiscalmente. Mas é preciso que o pessoal da loja esteja orientado para essas situações. Segundo ponto, os processos no escritório. Fazer a gestão dessas notas fiscais, né, porque o volume vai ser muito grande. Fazer gestão das contingências, né, fazer as validações no cadastro de produto para não haver as rejeições. Então, vão existir uma série de processos que são muito complexos. Na verdade, são tão complexos, mas são novidades, não estão no dia a dia, e por isso vai envolver aí um tempo e dedicação de cada um de nós. E, por fim, infraestrutura, né? A gente sabe que a realidade, como é a realidade, tanto a questão de equipamentos, o PDV ali, vão precisar ter um processamento melhor para acessar a internet, uma velocidade melhor, como também, principalmente, a questão da internet. Né? Eu falei, não precisa de uma banda tão larga, uma internet tão rápida, porque o arquivo XML ele é pequeno. Mas a gente precisa de uma internet estável. E aí entra o processo de redundância de internet, que é altamente aconselhável, não depender apenas de um provedor, ter sempre um backup, porque a gente sabe que quem tem um não tem nenhum. Pessoal, conforme eu comentei, a gente vai fazer a gente vai divulgar muito, vai ter um webinar só sobre rejeição e contingência, ok? Aline, a sua dúvida eu não consegui nem ler, mas eu peço que me envie por e-mail, que eu faço questão de te responder esse caso específico, mas também no webinar a gente vai fazer, aqui 4 horas a gente tem um próximo webinar aqui só para os nossos clientes, então a gente tem que realmente terminar, e a gente também vai fazer um webinar sobre os requisitos, entrando um pouquinho mais a fundo sobre isso, ok? Outro ponto importante, tem muita informação no InfoVarejo, pessoal, eu vi muitas dúvidas em relação à obrigatoriedade, aí, acho que foi o Hudson que comentou, tem o nosso artigo lá em NFC em Minas Gerais, tem todas essas informações, e a gente vai enviar esse webinar para o e-mail de vocês, e vamos compartilhar. E, por fim, todo mundo é de Minas Gerais, vou deixar um convite especial aqui para o nosso congresso, o Congresso InfoVarejo, é o 3º ano que a gente realiza esse evento em Minas Gerais. A gente vai ter a participação e a abertura do governador, vai ter a participação do economista do Ricardo Amorim, a Inácia Soares vai fazer a cerimônia, vai fazer a condução do evento, e é um evento que acontece dia 28 de março no Ouro Minas, um evento focado para o varejista ali, para a gente conversar um pouco sobre negócio, como melhorar resultados. Então, fica um convite especial, agradeço muito a participação de cada um de vocês, espero que a gente tenha atendido às expectativas. Como eu falei, a ideia aqui era a gente repassar um conceito geral, o NFC ao mundo, né, mas é muito importante para os gestores das lojas entenderem o conceito, entender o que significa NFCE e quais são as diferenças entre as CEs. Ok? Pessoal, obrigado a todo mundo, e só reforço isso. Não caiam na banalização de que as coisas melhoraram e tal. Não é isso. O processo muda, a empresa tem que mudar junto. O processo é bacana, vale a pena, realmente é um passo, não há a menor dúvida. Agora, muita coisa tem que mudar dentro da loja, para qualquer loja. Tá? Essa conscientização que é o nosso objetivo. Se vocês saírem daqui incomodados, nós ficamos satisfeitos.
porque o nosso objetivo era incomodar cada um de vocês. Um abraço e até a próxima. Até mais. Muito obrigado. Finalizando.